paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é fiel, que é grande, que é bom, que é misericordioso. A sua bondade e misericórdia dura para sempre. Graças eu te dou, meu Deus, meu Pai celestial, o dono da nossa vida, o Deus Criador, Deus da criação. Aleluia. Nesse momento, eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo São Lucas, o capítulo 18, que diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse-lhe consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhe o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra está falando sobre a parábola do juiz mau, do juiz iníquo. Aleluia, está falando deste homem que não temia a Deus, que não temia a ninguém. Ele fazia tudo o que ele queria e ele achava que estava certo. E não se importava, não se preocupava com o próximo, nem também com Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele descreveu essa palavra para mostrar para mim, para você, sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. O Senhor, ele quer que nós nunca venhamos desanimar, perder a fé, perder a força de continuarmos uma vida de oração na presença dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque é na insistência, na perseverança, é em não desistir que nós vamos obter vitória do nosso Deus. Deus, ele testa a nossa fé, Deus permite situações para ver aonde está a nossa fé, até aonde vamos suportar. Deus, ele conhece a nossa estrutura, Deus conhece nossa limitação, aleluia, mas nós somos provados igual ouro no fogo, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus permite um processo, aleluia, para ver, para observar como é que nós vamos lidar diante do processo. Porque se nós formos aprovados no processo aplicado por Deus, que é o nosso professor, nós certamente iremos estar capacitados para viver a vitória, o propósito que Deus tem determinado sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu quero dizer que para se viver um propósito, uma promessa de Deus, se faz necessário primeiro passar por um processo etapa por etapa. Será que nós estamos compreendendo? Será que nós estamos entendendo que nós estamos numa escola, aleluia, a escola da vida, aonde o professor é o nosso Deus?
Aleluia. E o professor, quando ele está numa sala de aula, ele dá todas as direções, todo o ensinamento necessário, mas no dia de aplicar a prova, ele entrega as provas para cada aluno, para cada um de nós. Mas nesse dia não é dia dele ensinar. Nesse dia é dia dele observar. Aleluia. Nesse dia é dia dele silenciar. Aleluia. Para ver o que vamos fazer naquela prova. Se certamente e verdadeiramente aprendemos daquilo que foi ensinado, daquilo que foi passado para a nossa vida. E o resultado da prova vai mostrar o que aprendemos verdadeiramente de Deus. Aleluia. E o valor daquela prova, quando nós devolvermos aquela prova para ser avaliada, vai identificar se nós estamos aprovados ou não para vivermos o propósito, para vivermos a bênção, o milagre, no nome de Jesus. O nosso Deus não é diferente. Aleluia, como um professor na sala de aula, aqui terrenamente, mas do alto céu, ele nos testa, ele nos prova. Aleluia, porque ele quer nos conhecer de perto. Nós sabemos que ele já nos conhece, foi ele que nos fez, foi ele que nos projetou, mas ele aplica testes para ver verdadeiramente de perto como é que nós vamos se comportar diante de certas situações. E a Bíblia fala que em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Ele tinha uma vida boa e ele fazia o que ele queria, fazia o que acontecia. E naquela cidade também se levantou uma certa viúva que estava sendo perseguida, afrontada, injustiçada por uma situação, por um problema. Existia um ofensor, um injusticeiro que injustiçava essa mulher e ela não suportava mais. E ela só tinha por ela esse juiz que poderia julgar a sua causa. E ela foi até esse juiz pedir para que ele fizesse justiça diante do seu adversário. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que por algum tempo aquele homem não quis. Aleluia. Ele se achava tanto, ele era orgulhoso, prepotente, arrogante, porque ele era uma autoridade, porque ele era juiz, ele se achava o tal. E ele dizia: ainda que eu não temo a Deus, nem me respeito a homem algum, eu não vou, aleluia, atender a essa mulher que fica aqui me importunando, não. Mas a palavra do Senhor nos mostra que essa mulher, com a sua perseverança, com a sua persistência, diante dessa situação, diante desse juiz, ela continuou, ela insistiu em bater na porta deste homem para julgar a causa dela, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela sabia onde estava doendo, ela sabia onde o cinto estava apertando, onde o seu sapato estava apertando. E ela perseverou em estar todos os dias na porta daquele homem, mesmo recebendo um não. Aleluia, mas o não daquele homem, aleluia, não era suficiente para ela desanimar, para ela desistir. Aleluia, mas ela queria a vitória dela, custasse o que custasse. E essa viúva, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, cada vez mais ela estava diante daquele homem, importunando cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a causa que você tem colocado diante de Deus e você tem persistido em orar, você tem perseverado em orar e até aqui você não tem obtido resposta, mas eu quero dizer, não desista de orar, porque Deus está provando a tua fé, Deus está te testando para ver até onde você vai.
até onde vai a tua perseverança, até onde vai a tua insistência. Aleluia! Deus tem permitido esse processo porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem uma promessa a cumprir na tua vida. E Deus não entrega um propósito, uma promessa a uma pessoa de qualquer jeito, que não vai dar valor, que não vai valorizar, que de repente poderá jogar fora aquilo que Deus vai entregar. Então Deus aplica esse método, aleluia, para nos testar, para nos aprovar. Não é para nos ver sofrer, não é para nos judiar, mas é para o nosso bem, porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Deus sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo. Então sejamos constantes na presença do Senhor. Nós já conhecemos Deus de perto, sabemos da sua fidelidade, sabemos do seu poderio, da sua grandeza, e Ele está para nos ouvir e para nos atender. Ele diz na palavra dele: clama a mim, eu responder-te-ei. Pedi, pedi, ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então continuemos em pedir, continuemos em buscar no Senhor, continuemos em bater na porta do céu, na porta do Senhor Jesus. Glória a Deus, e certamente Ele vai nos atender para julgar nossas causas. Aleluia, qual é a tua causa? Coloca diante de Deus, clama a Deus, suplica. Aleluia, roga o favor divino do Deus Altíssimo, pede para Ele julgar a tua causa, pede para Ele fazer justiça na tua causa. Você tem sido injustiçada diante de um injusticeiro. Deus, Ele vai pegar esse injusticeiro e Ele vai deter, Ele vai fazer esse injusticeiro liberar a resposta de sim que você precisa, que você necessita. Que dessa pessoa injusta você não vai mais receber o não, mas você vai receber um sim, porque é a ordenança de Deus, é a autoridade de Deus, é um decreto, é um comando de Deus sobre a tua vida. Aleluia, que você vai receber um sim, você vai ter vitória na tua situação, no teu problema, na tua causa, no nome do Senhor Jesus, por mais difícil que seja. Mas o Deus é o Deus do impossível, o Deus do difícil. A especialidade dele é o impossível. Ele só quer que eu e você tenhamos fé, perseverança, persistência, e ele vai nos ajudar. E Deus, que é bom, maravilhoso, verdadeiro, justo, Ele vai se levantar do trono dele para fazer justiça aos seus escolhidos. Eu e você somos escolhidos de Deus para recebermos a justiça dele sobre a nossa vida. Qual é a área da nossa vida que nós temos sido injustiçadas? São tantas áreas, quantas injustiças, meu Deus, nós temos enfrentado, nós temos passado nesta terra. Quanta situação difícil, meu Deus, tem vindo de zombaria, de escassez, de vergonha, Jesus. Meu Deus, mas se levanta do teu trono nesse momento para julgar nossa causa, para fazer justiça na nossa causa, meu Deus. Porque nós temos clamado ao Senhor de dia e de noite, o Senhor é testemunha fiel disso, que dia e noite nós temos clamado sem cessar diante da Tua presença, para o Senhor julgar a nossa causa, meu Deus. Quantas injustiças têm acontecido neste mundo com a nossa vida, com a nossa família, meu Deus, com a Tua igreja na terra. Muitas vezes, meu Deus, nós confessamos a nossa fraqueza. Nós temos o Senhor como tardio para nos responder. Quantas vezes o Senhor demora em nos atender e nós ficamos pensando que não vamos ter resposta, meu Senhor da glória. Mas nós conhecemos a Tua palavra e nos alimentamos nela para que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Senhor não vai mais se demorar, porque o tempo tem passado
E o Senhor conhece o nosso tempo terreno, que é passageiro, meu Deus. Aleluia, o teu tempo é eterno, mas o nosso tempo passa rápido demais, meu Deus. E chega, Jesus, e atende a nossa petição, atende o nosso clamor, atende o clamor por a saúde física, emocional, psicológica. Atende, meu Deus, a súplica, a oração, meu Deus, por essa doença persistente, por essa doença, meu Deus, espiritual, por esse mal, Senhor, por essa obra de inveja, de olho grande, palavra contrária, de praga, de maldição. Lança por terra, meu Pai, essa adversidade, essas trevas. Entra no território do arraial do inimigo, meu Deus, espatifa com todo o ninho de cobra. Detém as forças dele, queima, meu Deus, todo o laço do passarinheiro. Toda peste perniciosa, meu Deus, faz o mal cair por terra, bater em retirada. Se um caminho ele vem, meu Deus, por 7 caminhos diferentes, o Senhor faz ele sair correndo, meu Deus. E o Senhor diz na tua palavra para concluir, aleluia, eu quero dizer que depressa lhe farei justiça. Glória a Deus, que o Senhor está apressando a minha justiça. O Senhor está apressando a justiça da tua vida, minha amada, meu amado. Aonde você estiver, creia no milagre, creia na promessa de Deus. Deus está chegando com justiça na tua vida. Deus está chegando com justiça na minha vida, na minha família, no meu lar, na tua família, no nome de Jesus. E o Senhor nos adverte, Ele nos repreende, porque muitas vezes ficamos aflitos, desesperados, mas Ele diz, porventura, o Filho do Homem, aleluia, glória a Deus, quando vier à terra, achará fé, porque a fé das pessoas está diminuído. O tempo tem passado e a fé das pessoas não é mais a mesma como antigamente. Antigamente os milagres aconteciam facilmente, hoje em dia é difícil um milagre acontecer. Mas o problema não está em Deus, o problema está em mim e você, que não temos crido o suficiente. Mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, porque Deus tem o poder para operar aonde Ele encontra fé. E aqui nessa parábola, Ele está dizendo que Ele vai julgar nossas causas, Ele vai fazer justiça à nossa causa, Ele vai fazer justiça diante dessa doença, dessa enfermidade persistente. Ele vai fazer justiça no lar, na família. Ele vai colocar tudo no devido lugar. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que tem saído do lugar, o Senhor vai devolver. O Senhor vai fazer maravilhas, porque Ele é fiel, porque Ele é verdade, porque Ele é justiça, porque Ele é grande, porque Ele é amor. O amor de Deus nos constrange, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, aplica essa palavra, meu Deus, no nosso coração, na nossa vida. Traga o cumprimento dela em nós, Senhor, julga nossas causas, meu Deus. Todas as pendências, causas trabalhistas, judiciais, seja o nosso juiz, seja o nosso advogado, seja o nosso promotor, seja o nosso médico, seja o nosso remédio. É assim, meu Deus, eu coloco diante de Ti, crendo que essa palavra não vai voltar atrás vazia, mas ela vai ter cumprimento, Senhor da glória, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda. No nome do Senhor Jesus, graças eu te dou. Espírito Santo de Deus que ora conosco, que se coloca diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Nós cremos, Senhor, na resposta, na vitória, no milagre. E trabalha, meu Deus, a nosso favor e recebe essa oração como um incenso e cheiro suave diante das tuas narinas. Seja conosco nesse momento, em nome de Jesus.